oitavo ano, eu sou a professora Julie de Matemática, essa é a nossa aula de número 106. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho então com o conteúdo de volumes, né? Então a gente vai trabalhar com volume de sólidos geométricos. Nosso objetivo hoje vai ser retomar os conceitos de volume de sólidos geométricos, resolver e elaborar problemas que envolvam o volume de blocos retangulares. Então, os materiais da aula de hoje que você vai utilizar vão ser o seu caderno, caneta, lápis, borracha e régua, certo? Então vamos iniciar, né, trabalhando aí com o volume do bloco retangular. Então, você sabia que o maior aquário marinho da América do Sul fica no município do Rio de Janeiro? O aquário, né, como é chamado, ou aquarrio, é chamado esse aquário marinho que foi inaugurado em 2016. Então, observe algumas informações sobre esse aquário. Olha só. Ele possui cerca de 8 mil animais de 350 espécies, conta com 28 tanques que abrigam cerca de 4,5 milhões de litros da água e a estrutura física da construção tem aproximadamente 26 mil metros quadrados de área. Então, é uma grande estrutura aí, né, que a gente tem. Então, após visitar o aquário e admirar as centenas de espécies de animais, Juliano quer comprar um aquário para criar um peixe de certa espécie. Ele pesquisou e descobriu que um aquário para abrigar esse peixe tem que ter no mínimo capacidade para 8 litros de água. Então, o aquário representado ao lado, que possui o formato de bloco retangular e tem as medidas internas indicadas ali, poderia abrigar esse peixe? Então, aqui a gente tem o quê? 2,1 decímetros de altura, né? 3 decímetros de comprimento e 1,4 decímetros de profundidade, né? Para a gente responder essa questão, a gente primeiro precisa recordar como que a gente consegue calcular o volume de um bloco retangular. Então, observe. Para calcular o volume de um bloco retangular, a gente multiplica as medidas das 3 dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. Como o cubo é um caso particular do bloco retangular, né, em que as arestas têm medidas iguais, a gente calcula o seu volume da mesma maneira. Então, a ideia é, eu tenho um bloco retangular, por exemplo, como esse aqui, né, onde aqui eu tenho a minha altura, a minha largura e o meu comprimento. O volume deste bloco retangular, né, vai ser C vezes L vezes A. Ou comprimento vezes largura vezes altura, ou, para não confundir nada, você vai multiplicar as 3 dimensões do seu cubo, certo? As 3 dimensões que você tiver ali, é as que você vai utilizar. Como isso, gente, é o bloco retangular, né? Como a gente sabe que o cubo, no caso, é um caso particular de um bloco retangular, porque ele é um bloco retangular onde todas as dimensões são iguais. Então, o comprimento é o mesmo valor da largura, que é o mesmo valor da altura. Aqui a gente considera como aresta, então o volume de um cubo vai ser A vezes A vezes A, ou A ao cubo, ok? Então, agora que a gente já sabe como que a gente vai calcular, né? Vou até escrever aqui no quadro para a gente acompanhar a fórmula. Volume é igual a comprimento vezes largura vezes altura, ok? Então, agora a gente vai calcular a capacidade do aquário, né, que estava representado na figura, e vamos descobrir se ela é maior do que 8 litros ou não. O volume, então, vai ser o quê? Comprimento vezes largura vezes altura. A gente vai ter, então, 3 vezes 1,4 vezes 2,1, que foram os valores que eles nos deram no desenho, certo? Então, esses 3 valores multiplicados me resultam em 8,82, ou seja, 8,82 decímetros cúbicos. A gente viu na última aula, né, nas últimas aulas ali, que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, ou seja, a gente tem que a capacidade desse aquário vai ser o quê? 8,82 litros. Então, né, esse aquário, ele pode sim abrigar o peixe que Juliano quer criar, porque ele perguntava, né, ele falava que tinha que ter pelo menos 8 litros. Se eu tenho 8,82, 8,82 é maior, né, do que 8 litros. Ou seja, ele pode sim comprar esse aquário para criar o peixe lá que ele escolheu, certo? Então, basicamente, essa é a ideia, gente. Utilizar o que a gente já estudou, né? Aqui é o volume do cubo, né?
o que a gente já estudou sobre essas figuras geométricas, né? Para calcular os seus volumes. Uma coisa importante que eu sei que vocês geralmente têm bastante dúvida, como desenhar um paralelogramo, né? Um paralelepípedo, perdão, ou um bloco retangular, que a gente chama. Então, a ideia é basicamente assim. Você pode fazer um retângulo, aí você desce um pouquinho e você faz outro retângulo, de preferência do mesmo tamanho, né? No caderno vocês podem usar as linhas do caderno como guia. E aí você liga os quatro cantinhos e você tem aí um bloco retangular, certo? Não é o bloco retangular mais lindo que vocês já viram, mas serve como visual para vocês entenderem o que vocês estão trabalhando. Ah, e como que eu desenho o cubo? O cubo é a mesma ideia. Você vai desenhar um quadrado e aí você desenha outro quadrado logo aqui na diagonal. E aí você liga os quatro cantos e você tem um cubo, ok? Sei que vocês têm bastante dificuldade de desenhar essas figurinhas, então tá aí um método bem simples de fazer esses desenhos, certo? Então agora que a gente já sabe qual é a fórmula que a gente tem que usar para calcular o volume do bloco retangular e o volume do cubo, vamos então fazer alguns exercícios. Olha só. Primeiro exemplo, de número 1. Vamos resolver o problema a seguir, proposto em uma edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. Então, olha só, da OBMEP de 2005, a gente teve a seguinte pergunta. Na casa de Manuel, há uma caixa d'água vazia com capacidade de 2 metros cúbicos. Manuel vai encher a caixa trazendo água de um rio próximo, em uma lata cuja base é um quadrado de lado 30 centímetros e cuja altura é 40 centímetros. Como na figura aqui que a gente tem ali desenhado. No mínimo, quantas vezes Manuel precisará ir ao rio até encher completamente a caixa d'água? E aí ele te dá várias opções. Letra A, 53, letra B, 54, letra C, 55, letra D, 56 e letra E, 57. Então, observem, como nós temos respostas muito próximas, se você errar um númerozinho, talvez você erre a sua resposta. Então, cuidado, prestem bastante atenção, ok? Então, qual que é a ideia desse problema? Você tem que descobrir quantas viagens o Manuel precisa para ele encher a caixa d'água utilizando aquele baldezinho ali, né? Um balde quadrado eu nunca vi, mas tudo bem. Certo? Então, quantas viagens ele tem que fazer se ele levar a água para encher essa caixa d'água aí que tem 2 metros cúbicos? Então, vamos lá. A gente tem que considerar aqui, para Manuel ir ao rio e voltar, né, a menor quantidade de vezes, em cada vez a lata tem que estar cheia, né? Se ele encher a lata totalmente, ele vai ter que fazer menos viagens. Então, note que a capacidade da caixa d'água é indicada em metro cúbico. Assim, né, a gente sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, a gente consegue determinar as dimensões da lata em metro e calcular a capacidade dessa lata já em metro cúbico. Por quê? Para ter a mesma relação. Se a caixa d'água é em metro cúbico, eu preciso calcular o volume da minha lata já em metro cúbico, senão depois tem que ficar fazendo as transformações, né? Então, vamos lá. 30 centímetros, para transformar em metros, eu divido por 100, eu vou ficar com 0,3 metros. 40 centímetros, 40 sobre 100, vai virar 0,4 metros. Lembrando que para fazer essas transformações, vocês também podem utilizar regrinhas de 3, ok? Então, transformei, eu tenho 0,3 vezes 0,4. Como a base é um quadrado, de lado 0,3, eu tenho que o comprimento e a largura vão ser 0,3 os dois, certo? A altura, por fim, vai ser 0,4. Multiplicando todos esses valores, eu tenho então que o volume do baldezinho que ele está usando é 0,036 metros cúbicos, ok? Agora, eu calculei o valor de um balde. Eu quero saber quantas vezes ele tem que encher esse balde para completar os 2 metros cúbicos, certo? Então, assim como a caixa d'água tem capacidade de 2 metros cúbicos, a gente tem que fazer a divisão. Capacidade da caixa d'água dividido pela capacidade da lata, né? Eu vou fazer essa divisão, 2 dividido por 0,036. A resposta dessa divisão vai me dar 55,5555, né? Lembrando que esse tracinho em cima do 5 significa que ele é uma dízima periódica.
Então, a quantidade de latas cheias de água necessárias para encher a caixa d'água vão ser 55,5 viagens. Agora eu pergunto, existe como ele fazer meia viagem? Ele só vai e não traz de volta o balde? Não existe como, né? Então, como cada lata cheia de água corresponde a uma ida de Manuel, temos que ele deve ir a esse rio no mínimo 56 vezes, né? Então, a letra D seria a alternativa correta. Então, aqui entra um pouquinho de raciocínio. Lembram que lá nas alternativas a gente tinha 55, 56, 57? Se a minha resposta deu 55,5, eu coloco como resposta. Ó, a letra D era 56, certo? Então, a letra C era 55. E a minha resposta deu 55,5. Qual que eu vou assinalar? A D ou a C? Ai, não sei. A resposta para a sua pergunta vai estar na própria pergunta do seu problema. Ele perguntou quantas vezes ele precisa ir. Tá, aí agora eu te digo. Se para completar a caixa ele precisa de 55,5, existe como ele fazer meia viagem? Não, ele não pode ir e fazer meio trajeto. Ou ele vai, enche e traz e vai sobrar água, ou ele não vai e vai faltar metade do balde ali, vai faltar. Então isso significa o quê? Que eu preciso ter um número maior, porque eu preciso que sobre água. Eu preciso que ele encha completamente os 2 metros cúbicos. Se sobrar água no balde, não tem problema nenhum. O que eu não posso é faltar água na caixa d'água, certo? Então a ideia é essa. Se eu preciso que a caixa esteja completamente cheia, ele vai ter que fazer 56 viagens. Eu preciso arredondar para cima, certo? Então eu vou arredondar para cima, por isso que a minha resposta vai ser 56 e não 55. Isso sempre vai acontecer? Não, vai depender da pergunta que você está respondendo. Então, por isso que é muito importante que vocês leiam o problema com bastante calma e atenção. Aí você leu o problema, você entendeu o que ele estava falando, você resolveu tudo, chegou nessa resposta. Lê de novo o problema. Entenda novamente o que ele está falando para você saber qual alternativa correta você tem que assinalar. Tá certo? Eu espero que tenha ficado claro. Nós temos ainda mais algumas aulas sobre esse assunto. Nós vamos estudar o volume de outras figuras geométricas, tá? Não só essa, de outros sólidos geométricos. Então, faça os exercícios, consulte o material que vocês têm disponível e eu vejo vocês então na nossa próxima aula.